A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Olá, ouvintes da Rádio USP. Meu nome é Rafael Duarte Oliveira Venâncio. Em 2019, no segundo semestre, eu fui o professor ministrante convidado da disciplina Projetos em Rádio para o curso de jornalismo. O curso de jornalismo é sediado no Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, o CJE ECA USP. Eu fui aluno do CJE, e foi uma honra, participar desse processo. O professor responsável pela disciplina era o professor Dr. Luiz Fernando Santoro, e o professor estava em substituição ao professor Dr. Luciano Victor Barros Maluli, que estava nas suas pesquisas na Nova Zelândia. Esse convite se deve ao contexto da minha pesquisa de pós-doutorado, em rádio, mas no departamento de cinema, rádio e televisão, no CTR, sobre a supervisão do professor Dr. Eduardo Vicente. Se você está ouvindo este áudio, este é um dos 10 episódios da série Biografias Sonoras. Por que biografias sonoras? Bom, durante a disciplina de projetos em rádio, a gente fez uma série de experimentações com os alunos, e uma das ideias era a gente trabalhar um rádio diferente. O que vocês vão ouvir nesses 10 episódios é muito diferente do que vocês ouvem no rádio dia a dia. Mas não é tão diferente do que vocês ouvem, porque vocês vão ouvir isso num podcast, por exemplo. Cada vez mais, o rádio se torna uma coisa diferente. Ele parece que não é rádio, mas ele é rádio. Ele deixa de ser um aparelho eletrônico, um aparelho que manda por vias eletromagnéticas, e se torna cada vez mais uma linguagem digital. E nessa linguagem digital a gente precisa pensar em conteúdo. E uma das coisas que eu penso no meu pós-doutorado, tudo é sobre a questão do storytelling, sobre a contação de histórias. As biografias sonoras são feitas sobre a égide do pensamento de Walter Benjamin, que é uma homenagem importante, porque Walter Benjamin, em 2020, faz 80 anos do seu falecimento trágico, na cidade de Portbou, na Espanha, sobre o contexto da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto. Walter Benjamin tem um texto bastante conhecido, chamado O Narrador, em inglês o Storyteller, por isso que a gente chama de storytelling, um dos motivos, sobre a arte de contação de histórias e como que ela estaria em desuso. E como que o contador de história é uma figura muito importante, porque ele, dentro do tecido social, é ele que nos passa a experiência vivida. Ele compartilha essa experiência vivida e a experiência se torna algo enriquecedor da tradição social, do aprendizado social. 27 alunos. Esses 27 alunos escolheram 27 pessoas falecidas para fazer essas biografias segundo as palavras delas. Os nossos repórteres, os alunos do jornalismo da ECA USP, escolheram pessoas que tinham acabado de falecer, como o roqueiro, o metaleiro, um dos ícones do metal brasileiro, André Matos, ou pessoas que morreram há muito, muito tempo, como o poeta Romano Ovídio. Até mesmo teve casos de pessoas próximas, Teve gente que fez sobre a tia, e teve gente que fez sobre o avô, só que não era qualquer avô, o avô era um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Então é muito interessante a gente pensar sobre isso. Não sei qual que vai ser do dia de hoje, porque essa gravação está entre os 10 episódios. Mas se você perdeu algum dos episódios, entre no site do radiojornalismo do site CJE ECA USP. É só digitar no Google Radiojornalismo CJE USP, que você vai encontrar. São 27 biografias sonoras e uma especial que foi feita por mim, está num desses 10 episódios. É isso, é um prazer imenso estar falando com vocês. Espero que vocês curtam, ouçam,
reflitam e tenham experiências vividas dessas 27 vidas que os nossos alunos trouxeram, e até mesmo da vida, a 28ª, que eu fiz a biografia. É isso. Agradecer pela oportunidade, agradecer aos professores Luiz Fernando Santoro, Luciano Victor Barros Maluli e Eduardo Vicente pela oportunidade, agradecer a edição da Rádio USP, né? E a gente vai ouvir histórias agora, porque a contação de história é uma grande homenagem a Walter Benjamin. E vamos ver quais são as biografias de hoje. Essa é a série Biografias Sonoras, Universidade 93.7. I love my mommy, I love my mommy, I love my mommy, yes I do. Here's a kiss. Claudine Blanchard nasceu no estado de Louisiana, nos Estados Unidos. Didi, como era mais conhecida, viveu uma infância e uma adolescência relativamente comuns para os padrões americanos. Ela engravidou aos 24 anos e logo depois foi abandonada pelo marido. Como muitas mães solteiras, teve que criar sua filha sozinha. Mas havia uma diferença. Sua filha Gypsy apresentava uma série de problemas de saúde desde criança. Tudo começou com uma apneia de sono quando ela ainda era bebê, e foi evoluindo para problemas de aprendizado, músculos frágeis, dano cerebral e até leucemia. Ficou claro que a mãe solteira iria ter que dedicar sua vida inteira em tempo integral para cuidar da filha, e foi assim que aconteceu de fato. Gypsy cresceu e os problemas se agravaram. Ela não conseguia andar e vivia em uma cadeira de rodas. Se alimentava, na maior parte do tempo, por um tubo, já que não conseguia mastigar comida sólida. Seu cabelo caía constantemente, fazendo com que a mãe tivesse que raspá-lo. A garota cresceu com um aspecto infantilizado, com voz fina e pensamentos de criança, mesmo quando completou 23 anos. A combinação de doenças a tornava especialmente frágil e um alvo fácil de compaixão. Didi logo chamou a atenção da mídia e da comunidade local do Missouri, estado onde ela morava, por sua dedicação exemplar à filha doente. Ela era constantemente ajudada por instituições de caridades e pelo próprio governo. Aos poucos, se tornou um modelo de mãe cuidadosa, carinhosa e dedicada, mesmo com poucos recursos financeiros. E foi exatamente por isso que ninguém entendeu por que Didi, a mãe amável e simples, foi assassinada a facadas pela própria filha doente e frágil, um crime que chocou os Estados Unidos. I love my mommy, I love my mommy, I love my mommy, yes I do. No dia 14 de junho de 2015, uma postagem no Facebook do perfil compartilhado entre a mãe e a filha chocou amigos e familiares. A postagem dizia apenas a seguinte frase: "A vadia está morta". A postagem preocupou quem lia, afinal não era comum que a família usasse palavrões ou falasse sobre coisas mais pesadas. A primeira hipótese foi de que a conta teria sido hackeada, mas a preocupação continuou mesmo assim, fazendo com que vizinhos fossem até a casa onde a mãe e a filha moravam. A polícia foi chamada. Mais tarde naquele dia, a polícia invadiu a casa, encontrando o corpo de Didi no quarto, mas sem sinais de Gypsy. Logo, uma busca implacável começou pela garota doente. Como iria Gypsy sobreviver sem seus remédios, sua cadeira de rodas e, mais importante, sem os cuidados da sua mãe, que sabia exatamente o que ela precisava? Uma informação importante logo chegou à polícia. A filha de uma das vizinhas da família e uma amiga da garota disse que Gypsy tinha um relacionamento amoroso com um garoto que havia conhecido na internet. A menina havia dito à amiga que havia criado um perfil falso no Facebook e que acessava as redes sociais de noite, quando a mãe dormia. O nome do namorado era Nicholas, e os dois haviam se conhecido em um site de relacionamentos cristãos. A polícia localizou Nick em sua cidade natal, no estado de Wisconsin. E, como esperado, Gypsy estava com ele. Mas o que os policiais encontraram estava longe de ser a imagem da garota doente e frágil que o mundo conhecia até então. Gypsy não estava usando cadeira de rodas, até porque ela não precisava. Seus músculos eram completamente saudáveis, e ela conseguia sustentar o próprio peso e andar normalmente. Também não precisava de seus remédios, e muito menos do tubo de oxigênio que a acompanhava quando saía com sua mãe. Gypsy não era uma garota doente e frágil que precisava de atenção a todo momento. Ela era completamente saudável.
Com isso, a farsa que Didi havia criado acabou, talvez da maneira mais trágica possível. Foi revelado que, por anos, a amável e dedicada mãe solteira havia inventado doenças e induzido sintomas em Gypsy, enganando a todos, inclusive sua própria filha. Didi não era uma mãe amável e dedicada, muito pelo contrário. E Gypsy não era uma garota frágil que precisava de sua ajuda constante. Desde que a filha nasceu, ela inventava sintomas inexistentes para Gypsy, a levava constantemente no hospital, e quando os médicos diziam que não havia nada de errado com a garota, ela simplesmente trocava de médico. Didi inventou um câncer, atrasos cognitivos, fraqueza muscular e diversas outras condições que nunca existiram naturalmente. Por anos, Gypsy viveu como uma pessoa doente, mesmo que fosse completamente saudável. Mas por que Didi fazia isso? Claramente, ela não estava mais viva para se ter um diagnóstico completo. Mas a teoria mais aceita é que ela possuía uma condição psiquiátrica chamada de Síndrome de Munchausen por procuração. Funciona assim. Quem tem essa síndrome, na versão normal, inventa doenças e induz sintomas em si mesmo, a fim de conseguir atenção e cuidados especiais a todo momento. Já quem tem a síndrome de Munchausen por procuração faz o mesmo em uma terceira pessoa e passa a ser a cuidadora principal dessas doentes inexistentes. A síndrome é rara e de difícil diagnóstico, mas é mais encontrada em situações de mães e filhos, como foi o caso de Didi e Gypsy. Em casos dessa doença, a vítima e o agressor tinham uma relação de dependência abusiva. Gypsy acreditava que tinha todas aquelas doenças que a mãe dizia, mesmo não entendendo por que se sentia normal e não sentia os sintomas. Aos poucos, a garota foi crescendo, e o sentimento de confusão também. Ela se sentia cada vez mais controlada pela mãe, que a tratava como uma criança, mesmo quando ela já era uma jovem mulher. Ao conhecer o namorado Nick pela internet, a vontade de se libertar cresceu. Os jovens orquestraram um assassinato em conjunto, e Nick foi o responsável por assassinar Didi e fugir com Gypsy. O caso chocou o mundo e tomou proporções enormes pela reviravolta inesperada. Didi não era uma mãe exemplar e carinhosa como aparentava ser, mas sim uma espécie de psicopata que torturava a filha, fazendo ela se alimentar por tubos e ingerir diversos tipos de remédios desnecessários. Ao mesmo tempo, Gypsy não era uma garota inocente e frágil, e sim uma mulher crescida, com desejos sexuais e pensamentos de vingança. Didi foi vítima de um assassinato, mas também era perpetuadora de uma agressão constante, que durou anos. Gypsy, por sua vez, foi vítima por todo esse período, mas também orquestrou um frio assassinato contra a própria mãe. O caso recebeu repercussão internacional e se tornou uma referência sobre casos de síndrome de Munchausen por procuração, inspirando filmes, séries, documentários e livros. Por seu crime, Gypsy foi condenada à prisão, assim como seu namorado, onde se encontram até hoje. Já Didi acabou morta pela própria filha que tanto torturara antes. A amável e simpática mãe solteira entrou para a história como um dos exemplos mais bizarros de quadros psiquiátricos levados ao extremo. Eu sou Bruno Carbinato para a Rádio USP. Não foi uma vida fácil. Nascido em 1946, Ted nunca teve certeza de quem era seu pai. Sua mãe era mal vista na sociedade por ter um filho bastardo, e boatos corriam pela cidade de que o menino seria fruto de incesto entre pai e filha. Até a adolescência, Ted achava que sua mãe era na verdade sua irmã, e que seus avós eram seus pais. Ele viveu uma vida de relativo conforto na classe média norte-americana, e nunca deixou seus problemas familiares o impedirem de perseguir seus sonhos. Dedicado, trabalhou em campanhas presidenciais de um candidato republicano e serviu de motorista para um ativista por direitos civis. Era visto por seus colegas como simpático e solícito. Ted chegou a trabalhar como diretor assistente da Comissão de Prevenção de Crimes de Seattle, na região noroeste dos Estados Unidos, onde elaborou um panfleto para ajudar mulheres a prevenir estupros. Teve também um cargo em uma agência governamental envolvida na busca por mulheres desaparecidas. No começo da década de 70, foi empregado pelo Centro de Prevenção de Suicídios de Seattle,
obteve um diploma de psicologia de uma renomada universidade dos Estados Unidos. De fato, foram diversos esforços que à primeira vista pareciam ter como objetivo o bem da sociedade. Apesar da vida pacata e aparentemente solidária, Ted Bundy é hoje conhecida como um dos maiores serial killers de todos os tempos. Se seus colegas admiravam sua vontade de ajudar o próximo, suas vítimas o conheceriam como cruel, estuprador e assassino. Entre 1974 e 1978, Bundy marcou cerca de 30 mulheres de forma violenta e depositou os corpos, mutilados e decapitados, em montanhas dos estados do noroeste dos Estados Unidos. Dotado de beleza indiscutível e carisma inegável, Ted usava seu charme para atrair mulheres ao seu carro ou para cantos escuros da rua. Às vezes, colocava até um gesso falso em volta do braço e pedia ajuda para carregar caixas pesadas até o seu Fusca. Ao chegar no veículo, golpeava as mulheres com barras metálicas e as prendia. Era o começo do pesadelo. Enquanto cometia os mais horrendos crimes, Bundy mantinha um relacionamento amoroso com Elizabeth Klopfer, que trabalhava como secretária, e ainda com sua pequena filha, que Ted conheceu ainda bebê. Em pouco tempo, ele se tornou um verdadeiro pai pela menina, reservando para elas os melhores dos cuidados. Enquanto isso, assassinava moças nos estados da Califórnia, Colorado, Flórida, Oregon, Idaho, Utah e Washington. A relação com Elizabeth era complexa e eles rompiam um namoro com frequência. Ainda assim, ficava claro para quem conhecia o casal que havia amor entre os dois, ou pelo menos que Elizabeth amava Ted. Ele passava grande parte do tempo dirigindo pelo país, fosse para esquiar ou para ir à faculdade. Não tão dedicado à vida acadêmica, Ted se inscreveu em 4 universidades diferentes, mas acabou se formando em psicologia na Universidade de Washington em 72. Embora tenha conseguido por anos reprimir dentro de si suas tendências psicopatas, a panela de pressão que era a cabeça de Ted Bundy não demorou a explodir. Ele tinha apenas 27 anos quando cometeu seu primeiro crime violento, que acabou com a morte e o estupro de uma moça de 18. Bundy conseguiu se manter longe da polícia por mais de um ano. Enquanto isso, cometeu mais de 10 assassinatos. Evitou as autoridades por vários motivos. Sua capacidade de se transformar seu rosto, fosse com cortes de cabelo, pelos faciais ou até mesmo mudando a expressão, era digna de notoriedade. O carisma, ainda mais vindo de um homem branco de classe média, lhe foi muito útil na hora de despistar qualquer um em seu encalço. A desorganização da polícia, que demorou a sugerir que os assassinatos ocorridos em 7 estados pudessem ser obra de um só homem, também foi determinante. Finalmente preso, pela primeira vez no final de 75, Bundy tornou-se famoso também por suas fugas. Escapou 3 vezes da prisão. Em uma delas, emagreceu mais de 15 quilos para caber em um buraco do teto, de onde fugiu. Em outra, saltou de uma janela e saiu correndo pela cidade, indo parar em uma montanha deserta onde passou frio e fome. Recapturado, o então estudante de direito conseguiu convencer os responsáveis a deixarem que ele conduzisse a própria defesa no julgamento, que aconteceria na Flórida. Lá, foi julgado por 2 homicídios em uma casa onde viviam alunas de uma universidade. Os detalhes do crime são horripilantes. Armado com uma tora de madeira e sua própria crueldade, Bundy fez estragos maiores do que os concebíveis pela mente humana sã. Em uma de suas vítimas, deixou um buraco suficientemente grande no crânio para caber uma bola de tênis. Outra foi encontrada morta com uma marca de mordida enterrada na nádega. Marca, aliás, que serviu para incriminar Ted alguns meses depois. Outra moça teve um mamilo arrancado pelos dentes do assassino. O julgamento foi o primeiro na história do país a ser transmitido nacionalmente pela televisão, em 79. O charme e a beleza do criminoso atraíram centenas de jovens à Flórida, onde elas assistiam ao julgamento torcendo pelo réu. Quando questionadas pela mídia sobre o porquê do apoio, elas diziam de duas uma: ele não parece o tipo de pessoa que faria essas coisas, ou ele é tão bonito e misterioso que fica impossível não querer seu bem. Ted mantinha sua inocência o tempo inteiro, tanto no tribunal quanto para sua mãe, fãs e então esposa, sua ex-colega de trabalho Carol Ann Boone, que depois engravidou do psicopata. O julgamento não foi como Ted esperava, e em 1980 ele foi condenado à morte pela cadeira elétrica. Morreu 9 anos mais tarde, há exatas 3 décadas. Para Bundy, sua imagem era diferente daquela percebida pela multidão de garotas que torciam por ele. Ele próprio veio se definir, pouco tempo antes da morte, como o filho da mãe com o coração mais frio que você jamais vai conhecer. A admissão da culpa só veio muitos anos depois de sua última sentença. Ainda assim, o serial killer tinha uma enorme dificuldade em admitir seus feitos. O primeiro a conseguir fazer Bundy falar não foi um policial ou psicólogo, e sim jornalista. Stephen Michaud foi o profissional convidado pelo próprio Ted para contar sua história. Já no corredor da morte, Bundy não tinha tanto a perder. De qualquer forma, o jornalista logo percebeu que o psicopata tentava de tudo para desviar do assunto seus feitos cruéis. Depois de dias de conversa sobre a vida pessoal do assassino, pouco útil para de fato entender a mente de Ted,
o jornalista teve uma sacada genial. Em vez de questionar o serial killer sobre o que ele havia feito, Steven perguntou a Bundy, que muito se gabava de entender a mente humana, que tipo de pessoa teria cometido aqueles crimes. Empolgado, Ted descrevia com riqueza de detalhes o prazer que uma pessoa doentia, como o suposto autor daqueles crimes, deveria sentir ao assassinar, decapitar e estuprar. Ao narrar os acontecimentos de forma distante e aparentemente impessoal, Bundy estava na verdade contando pela primeira vez o ponto de vista do próprio serial killer sobre suas vítimas, suas necessidades, sobre sua própria mente. Foi a brecha da qual a lei precisava para entrar de fininho na cabeça do psicopata. Em seus relatos, quase todos gravados pelo jornalista, Ted culpou a pornografia por colocar em sua mente uma relação indestrutível entre sexo e violência, a qual teria permeado sua cabeça e logo todos seus crimes. Em sua perspectiva, ele era apenas uma vítima das consequências. No dia de sua morte, depois de 9 anos esperando pela cadeira elétrica, Bundy recusou a última refeição. Em suas últimas palavras, um dos assassinos mais famosos da história pediu ao seu advogado que passasse o seu amor a toda a sua família. Amor este que jamais será sentido por nenhuma das famílias de suas dezenas de vítimas. Hoje em dia, Ted Bundy ainda detém grande parte do apelo que tinha quando vivo. Basicamente um ícone da cultura pop moderna, o serial killer foi tema de série de TV e de um filme de orçamento milionário só neste ano. Os detalhes da crueldade do assassino continuam a chocar aqueles que conhecem sua história. Embora o número exato de vítimas de Bundy nunca tenha sido determinado, a polícia dos Estados Unidos afirma que os cadáveres podem passar da centena. Ainda assim, na época do lançamento do seriado, que retrata parte da vida do psicopata, choveram nas redes sociais comentários que exaltavam Bundy por sua beleza, charme e poder de sedução. Mais assustador do que o próprio assassino pode ser o seu impacto sobre a sociedade, mesmo 30 anos depois de sua morte. A música brasileira sempre correu em seu sangue, através da mãe, que cantava em ranchos carnavalescos, e do pai, que desfilava no bloco dos africanos. Porém, aos 6 anos de idade, havia perdido ambos. Estudou em um internato até completar 16, quando saiu e ficou sob a guarda dos tios. Em sua nova casa, teve um contato constante com a música brasileira, aprendendo a tocar cavaquinho com o tio e também a apreciar o samba. Entretanto, aos 12 anos de idade, já havia composto seu primeiro samba de partido alto. Com o nome Thier, homenageava seu pássaro de estimação, que recebeu de presente de seus primos, Hélio e Fuleiro. Após nascer no bairro do Botafogo e estudar no bairro da Tijuca, muda-se para o bairro da Madureira, onde passa a frequentar a escola de samba Prazer da Serrinha. Porém, mesmo compondo diversos sambas para a escola, seu primo Fuleiro era quem os apresentava, visto que, naquela época, a ala dos compositores era um espaço restrito aos homens. Dona Ivone Lara, ou a Rainha do Samba, como ficaria conhecida mais à frente, ainda quebraria muitas barreiras durante seu caminho em busca de seu espaço no mundo da música brasileira. Durante o internato no Colégio Municipal Orsina da Fonseca, teve aulas de música com Lucília Villa-Lobos, que seria responsável por trazer uma vertente erudita para sua formação. Após terminar os estudos, aplica-se para a Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, recebendo bolsa e ajudando a sustentar a casa. Já formada, em 1945, torna-se assistente social. Vale lembrar que durante esse tempo todo, não deixou de participar das rodas de choro organizadas pelo tio. Mais tarde, ao especializar-se em terapia ocupacional, é contratada pelo Instituto de Psiquiatria do Engenho de Dentro, trabalhando no Serviço Nacional de Doenças Mentais. Permaneceu no Instituto durante 30 anos, até se aposentar, e usou a música como ferramenta para o tratamento de pacientes. Quando o ano era 1947, casou-se com o filho do fundador da Prazer da Serrinha, e, apesar de ter ligação direta com o mundo do samba, ele não via com bons olhos essa vida para a esposa Ivone.
No mesmo ano, seu primo, mestre fuleiro, ajuda a fundar a escola de samba Império Serrano, da qual Ivone participa e compõe sambas em segredo, sendo apresentados como do primo. Entretanto, devido a ter suas músicas frequentemente cantadas em rodas de samba pela Madureira, bairro da escola, conquista seu espaço e reconhecimento, sendo a primeira mulher a ser aceita na ala dos compositores de uma escola e também a ter um samba enredo de sua autoria. Em 1965, os 5 bailes da história do Rio, de sua autoria, foi apresentado na Avenida do Carnaval Carioca. Apesar do sucesso dentro do carnaval, ainda não tinha tanta visibilidade entre a música brasileira geral. Mas, devido às apresentações nas rodas de samba, em Copacabana, seu público aumenta. Chamada de dona pela primeira vez pelos companheiros de disco Sargentelli e Adelson Alves, em 1970, Ivone não gostou da alcunha, porém o sucesso do nome ajudou a aceitá-lo. Com a realização de seus primeiros shows solo a partir de 1934, juntamente com o lançamento de discos, Dona Ivone Lara gravava seu nome entre as maiores compositoras de samba do Brasil. E não se contentou apenas com o Brasil. Seu sucesso alcançou níveis internacionais, fazendo shows pela Europa, passando por países como França, Portugal, Suíça, Alemanha e Itália, pela África, por Angola e Gana, e também pelos Estados Unidos. Chegou inclusive a receber a principal homenagem que o Rio de Janeiro tem a oferecer a quem se destaca na sociedade, a medalha Pedro Ernesto. Do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, foi a grande homenageada no Prêmio da Música Brasileira. A Império Serrano, sua escola de samba, não deixou de homenageá-la, trazendo para o Carnaval do Rio de 2012 o tema do enredo Dona Ivone Lara, o enredo do meu samba. E em 2020, a escola voltará à Avenida do Carnaval Carioca com o samba enredo Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser, que também homenageará a rainha do samba, Dona Ivone Lara. Ficamos por aqui. Eu sou Rafael Duarte Oliveira Venâncio. A edição final deste programa foi feita por Felipe Parra. Vocês ouviram um programa radiofônico desenvolvido no segundo semestre de 2019 na disciplina Projetos em Rádio, da turma do sexto semestre matutino do curso de jornalismo do CJE ECA USP, Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Neste semestre, o professor responsável pela disciplina é o professor Dr. Luiz Fernando Santoro. O professor ministrante é o professor Dr. Rafael Duarte Oliveira Venâncio, pós-doutorando do CTR ECA USP, Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. O monitor do Programa de Aperfeiçoamento e Ensino é o professor mestre Felipe Parra, doutorando do PPG-Com ECA USP, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. A coordenação geral dos programas Universidade 93.7 é do professor Dr. Luciano Maluli. É isso. Muito obrigado pela sua audiência e por prestigiar nossos alunos. Até a próxima. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.